Seja bem-vindo ao projeto O Que é Isso? Produção do Zero Após, como elaborar um projeto teatral. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Cristiano Nascimento, eu estou postando todos os dias, eu posto um videozinho sobre produção de teatro. Eu sou produtor de teatro e resolvi fazer esse projeto aqui na internet para que a gente possa conversar sobre produção, sobre como elaborar um projeto teatral, como é que surge um projeto teatral para quem quer produzir, quem quer viver do teatro. A ideia aqui não é produção cultural, produzir eventos, não. Aqui a gente fala especificamente de teatro, porque eu sou produtor de teatro, trabalho com isso há 30 anos. Então, resolvi fazer esse canal aqui na internet falando especificamente de produção teatral. Se bem que o formato, né, a metodologia, ela vem da administração. Né? Então a gente vai entender que não é nenhum bicho de sete cabeças, porque muitas vezes as pessoas colocam um medo na sua cabeça que produzir teatro é muito difícil, é muito complicado. Né? Por isso que aqui a gente vem trocar essa ideia. Eu não chamo nem de aula, né? Porque aula tem o intuito de ensinar algo a alguém. Aqui a ideia é fazer uma troca de informações, que muitas vezes pode ter um produtor que esteja lá no interior da Amazônia ou no interior de Rondônia, algum lugar mais distante do que é feito aqui no Rio, na capital, em Brasília, né, ou no eixo Rio-São Paulo, onde tem as grandes produções, ou seja, um volume maior de produções, né, porque não tem grande e pequeno. A gente vai trabalhar com grande e pequeno porque às vezes são valores. Né? Então tem projetos que você tem 30 pessoas no elenco, tem 40 pessoas na equipe, isso é um projeto nem grande, é um projeto médio. Se você for levar em consideração uma ópera, você vai ter aí mais de 200 pessoas trabalhando. Então a ideia aqui do projeto é falar sobre produção de teatro. Por onde começa, como é que faz, tirar esses mitos, né, que é difícil, que teatro é complicado. Não é complicado. Exige uma metodologia. Agora, e até metodologia que tem diversas metodologias. Né? Você tem vários caminhos. Então aqui a gente vai propor, que a gente vai trocar uma experiência e eu vou conversar com vocês do que eu faço na minha vida. Então vamos lá. Meu nome é Cristiano Nascimento. Eu sou formado em Artes Cênicas pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a famosa Unirio, que é uma universidade conhecida pela formação de atores, diretores, cenógrafos de teatro. É uma universidade referência, que ela tem é uma universidade federal, e ela tem essa grande formação, né? Grandes atores que vocês assistem pela televisão, pelo cinema, passaram pela universidade, pela Unirio, né? Com colegas que foram colegas de turma, como a Camila Pitanga, o Matheus Solano, a Nívia Stelman, Daniele Valente, o Rodolfo Mesquita, assim como tem em São Paulo a USP, a Universidade de Comunicação e Artes, a ECA, da USP, então é uma referência para São Paulo. Aqui no Rio de Janeiro, a Unirio é uma referência, assim como em Campinas, tem em todo o Brasil. Na Bahia, tem a Universidade Federal da Bahia. Então, todo o Brasil tem as suas referências. A ideia aqui desse projeto é desmistificar. Falar assim, porque só se faz teatro no Rio e em São Paulo. Não, teatro se faz no Brasil inteiro. Teatro se faz no mundo inteiro. Então existe também projeto grande, projeto pequeno. Projeto grande no número de pessoas. Se você tem 200 pessoas na equipe, é um projeto grande. Agora, se você tem uma equipe de 10 pessoas, é um projeto pequeno. Mas em termos artísticos, não tem grande nem pequeno. Então, me formei pela Universidade do Rio de Janeiro, Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Unirio, e na universidade eu entrei como ator, porque não tem o curso de produtor, tem o curso de ator, cenografia, diretor, mas não tem o curso de produtor. Quando eu já estava quase terminando a faculdade, abriu na Universidade Federal Fluminense, que é em Niterói, que é uma outra cidade, o curso de produção cultural. E aí, como eu já estava quase terminando, eu falei assim, eu não vou começar do zero, entrar na universidade, pedir transferência, né, para um curso novo, que ainda estava se formando. E aí eu saí da universidade, fiz minha universidade em 8 anos, porque eu sentia a necessidade de fazer grandes... quanto maior número de cadeiras possível para poder embasar a minha formação enquanto produtor.
E aí saí da universidade produzindo espetáculos Monólogos da Vagina, que é um espetáculo dirigido pelo Miguel Falabella, e aí fiz turnê pelo Brasil inteiro. Aí passei 4 anos trabalhando dentro da produção, fazendo produção de norte a sul, era todo final de semana, literalmente. Então a gente viajou por esse Brasil inteiro, né? Tem grandes teatros, por isso foi essa minha primeira grande turnê, tive a oportunidade de conhecer os teatros do Brasil. Gente, e tem cada teatro que nossa, e não é só de capital não, tá? Em todo o Brasil, no interior de São Paulo, Ribeirão Preto, gente, tem cada teatro, realmente os nossos teatros são as coisas mais lindas do mundo. E aí, muito bem, aí eu fiz outras produções, fiz outras. Vou passar correndo, porque senão esse vídeo vai ficar de 3 horas, né? Que ainda tem muita coisa. Eu fiz o meu roteirinho aqui a minha cola aqui do roteiro. Então, e outra coisa, eu tô gravando dentro de casa. Esse aqui é meu estúdio que eu montei aqui no meu escritório, dentro de casa mesmo, é um segundo quarto, né? Quarto de hóspede ou quarto ou escritório, o nome que seja, e virou meu estúdio. Então, se você ouvir barulhos aqui, e eu estou gravando hoje, domingo, que tô gravando hoje para postar hoje, que eu vou editar hoje para postar hoje, porque é o melhor dia para gravar, porque não tem barulhos aqui no prédio de obras, porque durante a semana acho que todo mundo resolve fazer obra. Então vamos lá, aí eu estou aqui no meu roteiro. Deixa eu voltar aqui, porque senão eu vou me perder. Aí trabalhei, fiz outras produções, né? Depois quem quiser saber mais, a gente conversa mais aí no privado, na mensagem, sei lá o que for. E aí eu comecei a trabalhar com agenciamento de atores. Já estou dando um pulo bem grande, né? Comecei a trabalhar com agenciamento de atores num escritório que era atores que estavam em começo de carreira, em formação, que era o Cauã Raymond, Pedro Nestlin, Aline Moraes, Fernanda Lima, Rodrigo Hilbert. Era uma galera que estava começando a despontar aí no cenário nacional. Então eu entrei como produtor desse escritório e a ideia era produzir os espetáculos desses agenciados. Porém, teve uma reformatação interna e o departamento de agenciamento ficou vazio, até que o dono do escritório me passou para o agenciamento. E aí, no momento, eu falei assim, gente, eu não sei trabalhar com agenciamento, eu sei trabalhar com produção, trabalho com equipe. Agora, agenciamento é uma pessoa só, né? Então, como é uma outra dinâmica. E aí, comecei a fazer o agenciamento, e aí fiquei nesse escritório 3 anos, e fui para um outro escritório também de agenciamento, e lá era uma outra galera, uma galera que já tinha mais um trabalho formatado, já tinha um trabalho consolidado, digamos assim, que aí era Cristiane Torlone, Glória Pires, a Bruna Marquezine. Aí a Bruninha era quando eu estava começando, estava criança ainda. Eu peguei a transformação da Bruna criança em a Bruna mulher que vocês conhecem hoje. Então a Bruna a gente fazia desfile de moda infantil, era muito bonitinha a Bruna, de vestido de babadinho, né? Aquela coisa... Era uma outra época, era uma criança. Hoje esse mulherão, essa atriz incrível, linda, uma pessoa maravilhosa. Então, foi com a Bruna, né, nesse escritório, tinha a Cris, a Cristiane Torlone, a Camila Pitanga, e aí tinha uma galera nesse escritório que já tinha essa carreira consolidada. Só que lá, o trabalho que eu fazia era mais um trabalho administrativo, burocrático, que não era um trabalho artístico. Aliás, trabalho de agenciamento não é artístico, é burocrático. Não aguentei mais, eu queria fazer teatro, eu queria voltar para os palcos, e aí eu saí desse escritório e abri o meu escritório com a intenção de produzir espetáculos, de fazer projetos teatrais e ajudar atores através do agenciamento, do expertise do agenciamento, com relação à negociação junto a emissoras de televisão, junto a produtoras. Então hoje eu tenho a Art Hunter, que é uma produtora, e um escritório de agenciamento. Então, falando rapidinho sobre essa apresentação sobre minha pessoa, vamos passar aqui para nosso tema que a gente vai discutir nesse vídeo bate-papo, conversa sobre produção de teatro. Então vamos lá, botei o primeiro tópico aqui. Por que fazer teatro nesse momento?
Bom, na verdade, a gente aqui não está fazendo teatro. Aqui a gente está planejando em fazer teatro. A ideia é trocar essa ideia para você planejar o seu projeto. Como é que você vai criar o seu projeto do zero? Né? Até o bordão aqui, a nossa abertura, o nosso tema é o que é produção do zero após como elaborar um projeto teatral. Porque eu vejo o seguinte, muitas das vezes colegas colocam um curso de fazer projeto, um curso de lei de incentivo. Isso, para mim, no meu entendimento, na minha metodologia, porque é aquilo que eu falo, não há certo ou errado. A gente troca as experiências para ver aonde que errou. Eu gosto das coisas que deram errado, para a gente poder analisar e consertar. Então, o que é a ideia do nosso, a pegada do nosso projeto? São várias etapas. Então, a elaboração de projeto é uma etapa de várias que leva desde a ideia até a pós-produção. O projeto, a lei de incentivo, é outra etapa dessas várias etapas, né, desse longo caminho que você tem que percorrer. Só que a ideia aqui do projeto é você desenvolver o pensamento de produtor. É o pensar produtor. Porque o produtor ele tem que estar ágil ali, pensar, ele tem que pensar rápido, né? O planejamento é o que faz parte deste projeto, é o que faz parte dessa vida do produtor, porque todo momento ele tem que estar atento às diversas oportunidades. Então, por que a gente vai fazer teatro nesse momento? Então, a gente não está fazendo teatro, a gente está planejando. E o melhor momento para fazer, para a gente pensar, aprender a planejar, é agora, porque os teatros estão parados. Uma vez que os teatros estão parados, a gente tem tempo para pensar, para a gente reprogramar, colocar aquela ideia que a gente sempre quis no papel e fazer a coisa certa. Porque aquilo que quem já viu os vídeos anteriores, eu falo, a gente aqui está em busca do projeto ideal. E qual é o projeto ideal? Aquele que você não tem o prejuízo financeiro, tá bom? Mas teatro é considerado uma arte de elite, né? Que não deveria. Na verdade, porque o teatro a origem do teatro é popular. Mas a, digamos, elite, né, se apropriou da ideia do teatro. Assim, gente, claro, porque é muito bom. Né? As pessoas que fazem parte da elite, eles se apropriaram de uma arte ou de uma das artes, né, no sentido que cada um vai querer para você aquilo que é bom, por isso que é considerado uma arte de elite. Mas o teatro é para todos. Você consegue fazer o seu espetáculo sim. Então, primeiro tira da cabeça essa história, que teatro é de elite, que teatro é para rico. Não, teatro é para todos. Agora, é claro que a elite que tem grana, que sai daqui do país, vai para a Europa, vai para os Estados Unidos para assistir o quê? Teatro. Na universidade tem teatro, no colégio rico, né, na Universidade dos Ricos tem teatro, nos cursos de preparação de empresários, as pessoas usam o quê? Do teatro. Por quê? O teatro ele é múltiplo, por isso que ele tem essa característica de querer agregar, de possuir, de alguém querer possuir do teatro, porque é muito bom. Então eu botei aqui algumas só para a gente falar aqui no vídeo e tal. Desenvolve a criatividade, né? Desenvolve a concentração. Então, quando você tem a criatividade, a pessoa que está na empresa, que você cada vez mais, hoje, o que conta não é o currículo que você fez dos cursos, dos milhares de cursos, é como você vai desenvolver, qual é a sua criatividade em desenvolver uma solução. Então as empresas hoje buscam essa criatividade e o teatro traz isso para a pessoa, né? A concentração, a desenvolver, a pessoa ser safa, né? O trabalho em equipe, né? Porque teatro é uma combinação de artes, é uma combinação, são várias pessoas trabalhando. Você pode fazer um monólogo, tem uma pessoa só no palco, que por trás dele tem uma equipe, tem várias pessoas. Tem a pessoa que opera a luz, tem a pessoa que opera o som, tem a pessoa que hoje, né, o video mapping, que é usado cada vez mais nos teatros como cenário, o cenário virtual, né, até para poder economizar.
tem o contra-regra, tem a camareira, tem o administrador, tem o bilheteiro. Então, tudo isso, o teatro tem várias pessoas que são envolvidas dentro desse projeto. A capacidade de improvisação. Gente, você nunca viu aquela coisa do ator que deu branco? Né? E o ator que deu branco fica lá. Não, né? Ele vai, deu branco. Muitas das vezes, você está assistindo um espetáculo, ele esqueceu que o texto que ele está decorado, que tem que falar de fato, e ele vai improvisar. Ele vai falando, vai até pegar o fio da meada, voltar, e você nem percebeu, porque você não conhece o espetáculo. Então o ator, a atriz, tem essa capacidade de improvisação. É igual um executivo de uma empresa que ele é pego de surpresa, e aí no meio de uma coletiva, digamos assim, fazem uma pergunta de um assunto. Eu tenho uma situação dessa quando eu trabalhava com agenciamento, então eu viajava muito para eventos, né, acompanhando atores, e aí teve aquele acidente da TAM, lá em São Paulo. Inclusive eu estava um voo antes, né, um avião antes, o avião foi o último a pousar. No avião de trás foi o avião da tragédia. E aí é muito louco. Depois eu conto essa história longa, que é muito louca. Essa história foi realmente uma coisa impressionante. E aí quando eu estava saindo do aeroporto, eu vi as chamas, eu vi a confusão toda, porque o meu avião pousou. Né? Então, pousei, na sequência aconteceu o acidente, então eu não vi o acidente quando eu estava lá dentro ainda do aeroporto. Só fui ver quando estava na rua. E quando estava começando o engarrafamento. E aí, nessa história toda, o presidente da empresa que a gente estava indo fazer o evento, eu estava acompanhando a Maria Fernanda Cândido, tinha que passar na casa da Maria Fernanda Cândido, pegá-la para levá-la para o evento. E aí, nessa história toda, tudo atrasado, tudo, né, engarrafado, e a produtora do evento me ligando, enlouquecida, e ela, naquela loucura, falou assim: olha, vocês têm que chegar porque o presidente está aqui. Eu falei assim: meu amor, você está sabendo o que está acontecendo na cidade? Pergunta para o presidente se ele sabe que ele caiu um avião agora aqui no aeroporto. É um improviso. O que o presidente lá da companhia ia falar? Não era uma companhia aérea, tá, gente? Era uma outra, era uma telefonia. Então são essas, a pessoa tem que saber lidar com essas informações. Eu estou dando um exemplo do que eu passei, mas isso é um de vários. Né? Habilidade de falar em público. Justamente essa habilidade de falar na câmera. Por exemplo, eu estou aqui falando com vocês como se tivesse agora. Se estivesse num teatro, eu estaria também falando com vocês no teatro. Agora, como é que você desenvolve isso? O teatro te promove isso. O teatro te dá essa capacidade, essa desinibição, digamos assim. Então, como eu já falei, aqui a gente está em busca do nosso projeto ideal. E que projeto ideal é esse? É aquele projeto que não tem que você não tem o prejuízo financeiro. Bom, deixa eu só arrumar o cabelo aqui, gente. Tem amigos que gostam de cabelo solto, tem amigos que gostam de cabelo preso. Então eu já fiz o cabelo solto, agora eu vou fazer com o cabelo preso. Então vamos lá. E aqui no Brasil, a gente tem os mecanismos que as empresas, tanto empresas privadas como empresas públicas, elas podem patrocinar o projeto teatral, projeto cultural, através das leis de incentivo. Eu não vou entrar aqui no detalhe da lei de incentivo, mas dá só um panorama rapidinho. Então, as leis de incentivo, o que a gente conhece como Lei Rouanet, que mudou de novo no atual governo, é uma lei que é o que usa, né, que é o que faz a grande movimentação pelo Brasil, mas não é só, porque a Lei Rouanet ela é uma lei federal, então ela atua em todo o Brasil. Agora, você tem as leis estaduais e as leis municipais. Tá? Então, eu vou dar só o exemplo da Lei Rouanet, a antiga Lei Rouanet, que é a lei do governo federal, que é onde a empresa, ela, através da renúncia fiscal. O que é a renúncia fiscal? É quando o governo deixa de receber parte do imposto e passa como um benefício para o usuário, nós. Né? Então, por exemplo, o IPI. Quando você vai comprar aquela geladeira com IPI zero, ou o carro, né, com IPI zero, o que o governo está fazendo? Ele abre mão do imposto
que é o Imposto sobre Produto Industrializado, e ele abre mão desse valor para que o produto final ele tenha esse custo menor, esse custo reduzido. Então você tem uma isenção fiscal. Outra isenção fiscal é o IPTU. Quando você vai pagar o IPTU e você paga à vista, logo quando você recebe o carnezinho. Então você tem um desconto, digamos que o IPTU custe 100, e aí se você pagar à vista, você paga 80. E se não pagar, né, à vista, você vai pagar parcelado. Isso aí é a forma que o governo tem de dar de um incentivo fiscal em troca de uma antecipação de um valor que aí ele pode se programar. Né? Se você pagou o imposto à vista, você pagou com desconto, mas o governo já tem a garantia que tem aquele dinheiro em caixa, e aí ele vai poder fazer a projeção de quanto ele vai ter em caixa para poder investir, teoricamente, na saúde, na educação, na segurança. Né? Então, cada imposto, cada valor, né? Por isso que ele precisa desse valor, precisa saber, né, quanto que vai ter em caixa. E a mesma coisa a gente aqui. A gente precisa saber quanto que a gente vai ter em caixa para poder fazer o nosso projeto. E aí o governo, ele oferece, né, vamos dar o exemplo da lei de incentivo, da antiga lei Rouanet, que ela oferece uma isenção fiscal. Ou seja, a empresa ou a pessoa física, ela pode disponibilizar parte do seu imposto devido para a produção cultural, para a produção artística. Pode ser tanto teatro, livro, circo, dança, fotografia, enfim. Tem vários... dentro da área cultural, você dentro das leis, você tem lá o que pode e o que não pode fazer. Então, você destina pessoa jurídica 4% do imposto devido e pessoa física 6% do imposto devido. O que é isso do imposto devido? Digamos que você tenha que pagar para o governo 10 mil reais, né, de imposto. Então, desses 10 mil reais, você pode destinar, se você for pessoa jurídica, 400 reais para o projeto cultural. E se for pessoa física, desses 10 mil reais que você tem que pagar de imposto, você pode destinar 600 reais. Ah, mas isso é muito pouquinho? Sim, é muito pouquinho se você for pensar de uma pessoa só nesse valor de 10 mil. Agora, imagina uma empresa que paga 10 milhões de impostos. Uma empresa que paga 200 milhões de impostos. Tem, sim, temos. Caso das empresas estatais, Petrobras. Olha quanto que a Petrobras tem que pagar de imposto por conta do petróleo, tudo isso. A Petrobras também paga imposto. Uma Vale, quanto que a Vale paga de imposto por conta do que é gerado de impostos. A gente tem que entender que é uma empresa gigantesca. E não só isso, são várias empresas. Os Correios. Então, tudo que se trabalha, tudo que você produz dinheiro, gera imposto. E isso vem para isso pode ser usado no incentivo fiscal através da Lei Rouanet. Só que toda lei lei ou edital, né? Às vezes o governo também promove um edital. O governo, todas as esferas, esfera federal, municipal, estadual, promove um edital onde ele coloca lá as regras que você precisa cumprir para que você possa pegar esse recurso e fazer seu espetáculo. Então, não é por falta de dinheiro, gente. A questão... Aí eu estava pensando aqui em termos... só para dar uma ilustrada com relação à questão de dinheiro, que tem de dinheiro circulando no país. A gente tem que entender que o país é muito grande. O Brasil é muito grande. Nós somos 220 milhões de pessoas. Então, se a gente for pensar num país nessa dimensão, as dimensões nacionais são altas. Então, para a gente ter uma ideia dessa dimensão de dinheiro que tem no país, eu li uma matéria também essa semana, dizendo que no Brasil são em torno de 200 mil milionários. Então, eu vou pegar aqui a ideia desses 200 mil milionários e partindo do princípio que para a pessoa ser milionária, ela tem que ter pelo menos R$1 milhão na sua conta. Então eu fiz uma conta bem quase do
do português da padaria, do lápis, que anota ali no caderninho, que ele pega lá e tira aqui e vai anotando. Então eu fiz uma conta bem básica, só para vocês terem uma ideia. Eu estou falando dentro dessa matéria dos 200 mil milionários no país e que está com tendência a crescer. Então digamos que para ser milionário você tem que ter pelo menos 1 milhão. Desse 1 milhão para os 200 mil são 200 bilhões de reais, para entender onde que nós vamos buscar esses recursos para fazer o nosso projeto ideal. Projeto ideal que não tenha prejuízo financeiro. Aqui a gente fala de regras. As regras que são estipuladas, que a gente precisa cumpri-las. Esse é o primeiro passo. Quando você vai colocar o seu projeto numa lei de incentivo, nós temos que entender quais são as regras dessa lei de incentivo. Quais são as regras, o que pode, o que não pode. A lei, ela tem lá, pode fazer projeto sobre isso. Agora, não pode fazer com determinados assuntos, né? Colocar questão de violência contra a mulher, discriminatório, colocar questão de homofobia, né? Então todas essas coisas que não pode fazer, você seguindo isso direitinho, não pode, por exemplo, fazer um projeto com recursos financeiros do governo sobre um partido político, você não pode falar sobre uma pessoa de um político específico, isso que não pode, né? Então, seguindo as regras, o que tem que falar tanto em editais quanto nas leis de incentivo é a primeira regrinha a ser observada. Além das regras a serem observadas, a gente tem que entender que também são os prazos, porque a gente tem essa mania de deixar para o último dia. Gente, isso é cultural. É deixar para o último dia do edital, é o último dia do prazo, é o último dia do imposto de renda, a declaração do imposto de renda. Então, essa mania de deixar para a última hora é o que dificulta e muitas vezes o produtor, a produtora, perde por conta dessa bobeira, deixar para o último dia. Você vai entregar um edital no último dia, onde todo mundo está entregando, quer dizer, todo mundo não, né? Na sua grande maioria, aí é onde as pessoas estão colocando ao mesmo tempo na internet, ainda mais agora que os projetos são através de plataformas online, muitas das vezes tem tanto acesso ao mesmo tempo que o sistema cai. E aí o sistema vai caindo, vai te dando aquele desespero, você dá aquela agonia toda, e aí você acaba perdendo por conta de um prazo, por causa de dia, coisa que você teve aí um mês, às vezes um mês e meio para fazer o seu edital. Então preste muita atenção na questão do prazo. Então vamos lá. Então o projeto ideal. Então agora vamos entrar especificamente, quer dizer, a gente já está, né, falando que a gente, nos vídeos, principalmente nos vídeos curtos, agora que eu estou colocando nas redes sociais, eu coloco itens, né, porque eu estou seguindo as regras das redes sociais. Nas redes sociais eu não posso falar esse vídeo grande aqui, conversar com vocês no videozinho que está tendo a maior entrega. Eu tenho até lá, eu tenho desde o dia 1º de janeiro numa plataforma, que até isso também, né? Você não pode falar também o nome das coisas, porque aí é tudo, eu não sei se é lenda urbana, ou se é de fato, ou se é boato, mas eu não quero arriscar. Mas quando você bota o nome da rede social que é concorrente da outra, aí você é flopado, tal do flopado, né? Agora você não conseguiu agradar lá o Deus algoritmo, né? Porque o algoritmo é que manda em tudo, que entrega coisas. Agora, isso eu estou falando da questão do orgânico, né? Então, isso são as regras. Aqui, eu tenho que seguir também as regras. Eu não posso violar as regras, né? Falar um palavrão, falar uma coisa. Então, isso a gente tem que entender como é que são as regras que faz parte da vida, né? Então, voltando aqui para a nossa história. E aí a questão do nosso projeto, de você planejar o projeto, eu venho postando lá nos vídeos curtos, né? O que é o projeto, a escolha, o porquê que você escolheu aquele projeto. Então isso nada mais é do que aí eu não contei, né, no começo lá, né, da minha formação, eu esqueci de falar da administração que eu fiz na FGV e do direito que eu fiz na Cândido Mendes. Mas enfim, tem um vídeo gravado nessas plataformas aí
Opa, já falou o nome. Eu botei lá o nome, tem o meu histórico aí de formação. Então, na administração, quando eu fiz na FGV, eu trouxe os conceitos da administração para o teatro, porque a gente aplica o tempo inteiro como produção. Então, a regrinha básica, né, quando você vai fazer um projeto, você vai montar um projeto, é o quê? Né, o que você vai fazer, quando, né, qual é o prazo, né, quando isso vai acontecer, quem vai fazer esse projeto, como você vai fazer. Então é o que, quando, como, quem, onde, quanto, né, e tudo isso é a nossa formatação do projeto. Então, para a nossa formatação aqui, a gente traz o que? Uma peça teatral. Né? Então, o que é uma peça teatral? Que aí é o objetivo de montar esse espetáculo. E aí, dentro das leis de incentivo, você tem lá que eles pedem, principalmente a federal, ele pede um objetivo geral, né, que você dá uma ampla ideia e fala assim, olha, essa peça teatral é uma história que vai ser contada, que vai agregar valor, né, para a cultura local, XPTO, e o objetivo específico. A ideia dessa montagem, através da montagem desse projeto, é atingir o maior número de pessoas que estejam em formação se preparando para o Enem, né, de adolescentes de 16 a 18 anos. Então isso tudo você vai colocar no seu projeto. Então você tem que saber o que você vai colocar no seu projeto, para você entender o que você está defendendo. Porque você, enquanto produtor, existe uma figura chamada do captador de recursos. Porque muitas vezes a pessoa faz o projeto, ela monta lá todo o projeto, tudo bonitinho, e pega o teu projeto e coloca na mão do captador. Porque são pessoas que têm acesso a empresas, são pessoas que fazem isso profissionalmente. E a lei permite, tá? Isso não é esqueminha, não. A lei permite ter o captador de recursos, que ele tira... Esqueminha é você pagar mais do que deveria, né? Mas a lei permite você ter o captador. E aí, muitas vezes, a pessoa coloca o projeto na mão de um captador. Só que o captador, ele vai ler o projeto, ele vai apresentar o seu projeto em cima do que ele leu. E é a mesma coisa que a pessoa que vai receber o projeto da empresa vai avaliar no que ela está lendo. Assim como as pessoas que vão aprovar o seu projeto, tanto na lei quanto nos editais ainda é um pouco mais delicado, mas com relação às leis. Se você não não abordar nenhuma questão que não possa, né, quando eu comecei a falar, se você colocar ali tudo certinho, o seu projeto ele tem chances, né, de ser aprovado. Tirando agora, nesse momento, que esse governo está muito esquisito, é um governo que não está aprovando, tem muitos projetos parados, então está muito esquisita essa relação aí com o governo federal, que é um governo que não incentiva as artes, não incentiva a criatividade. Infelizmente é um governo que não valoriza a arte, porque a arte é libertadora. Não vou entrar nem na questão política, tá, gente? Mas só fica registrado aí o meu protesto. Então, o que você vai colocar no seu projeto? Então, é o objetivo, né, o geral e específico. E uma vez que você coloca no papel, a pessoa que está lendo, ela não tem a mesma paixão que você que fez o projeto. Então, muitas das vezes, você pegar o teu projeto e colocar na mão do captador de recursos, você acaba por perder pontos aí na hora que você vai explicar para a pessoa que vai receber o teu projeto, quem vai avaliar, o que vai assinar o cheque, você perde aí de explicar com a paixão. Então, o artista, ele tende a falar mais com a paixão, né, e menos técnico. Já o captador, ele vai na questão técnica, né, quais são as vantagens para a empresa, o que a empresa vai ganhar com isso, né, então ele vai só na tecnicidade. Já a paixão é ao lado artístico. Então você, enquanto produtor, o idealizador desse projeto, pega o seu projeto, vai lá apresentar, vai lá na empresa, mas é uma, duas, não. São 200, 300 empresas, manda e-mail, marca uma reunião, de preferência pessoalmente, porque você consegue falar olho no olho,
falar do projeto. E muitas vezes, quando você fala com o coração, quando você fala com a paixão do seu projeto, você tem um ponto positivo aí a seu favor. Agora, isso a gente vai falar lá na questão de quando for formatar o nosso projeto, tá? A gente já está formatando o projeto aqui, tá, gente? Que essas informações, porque em teatro nada é à toa. Então vai pegando as informações e vai colocando aí num caderninho, num papelzinho, num espaço onde você tenha acesso rápido. Você possa botar num lugar, num caderno, pega um caderno velho, tira as páginas usadas, aproveita o que sobrou e vai colocando aí. O que você vai fazer no seu projeto? Então vamos lá. Então o que? É um teatro, uma peça teatral. E qual é o objetivo dessa peça? E aí por que você está fazendo essa peça? Qual é a justificativa? Né? Você vai encontrar esses termos: objetivo, objetivo geral, objetivo específico, justificativa. Isso você vai encontrar muito nos projetos, nos editais. Tá? Então qual é a justificativa para você estar montando esse projeto? Muitas vezes você pode estar, peguei um texto de um... Eu botei até o exemplo nos videozinhos rápidos, né? A justificativa é um autor da minha cidade, então eu quero usar uma obra do autor para valorizar a cultura local. Pô, perfeito, justificou. E aí vem a questão. Dentro das pessoas que ensinam produção, coloca lá. Primeiro você faz o que, depois o porquê, aí vem o quem. Né? Quem são as pessoas que você vai trabalhar? Só que eu tenho uma grande questão. Eu prefiro entrar agora, primeiro responder o como. Porque o como são as etapas do trabalho. Porém, você tem que ter como produtor, como esse projeto vai ser idealizado, você tem que ter uma noção do que você quer fazer. Até mesmo para você, por isso que eu inverto essa questão do quem e quanto vem depois, porque nas etapas do trabalho você tem que ter uma ideia de como será o seu projeto, para que você, na hora de você chamar um profissional para compor a sua equipe, pode ser que o teu projeto mude. Então, a linguagem que você imagina, eu vou chamar um profissional que seja muito bem qualificado e, digamos, a gente não está nem falando agora da questão dos valores. Eu quero fazer um projeto que tem um profissional que ele é extremamente qualificado e ele vem com uma proposta para montar o espetáculo. E esse profissional ele fala assim, olha, no meu ponto de vista, digamos que seja um cenógrafo. Cara, esse cenário tinha que ser numa linguagem X. Porém, o diretor da sua peça, né, que você também vai chamar para dirigir o seu espetáculo, fala assim, não, esse projeto ele tem uma linguagem Y. Pronto. Você já teve um problema. E o fato não é não é amenizar, que eu sempre falo aqui, de amenizar os problemas. Você não está com a ideia de o produtor não é que vai propor a solução. Então, até a montagem da sua equipe, isso é uma questão, um problema a ser resolvido. Por isso que eu falo, então, as etapas do trabalho, você tem que ter muito claro como é que você que linguagem é essa que você vai trabalhar, para você poder chamar os profissionais certos. E aí, certo, de acordo com a linguagem que você idealiza. E aí vem primeiro o como dessas etapas, para depois você ver o quem. Então, quem são as pessoas? E aí, uma vez que você definiu essas pessoas que vão trabalhar com essa linguagem, né, do projeto, você vai definir quem vai trabalhar com você e quanto. Né? Essa é a questão. Bom, agora voltando para as demais etapas, que são o quem, né, que vai realizar, montar, saber a equipe certa, né, do seu projeto, é a linguagem que você vai adotar. Às vezes, eu já vi projeto que estava tudo certo, tudo lindo, estava tudo perfeito. Porém, o projeto não era para um espetáculo adulto. Ele estava mais para um infantil do que um adulto. Então, com isso, mudou todo o projeto. Agora, é óbvio que isso você descobre na elaboração do projeto. Para isso que tem o planejamento. Porque você não pode descobrir eu vou descobrir isso quando você estiver estreando. Porque aí você vai ter um prejuízo. Porque você está falando, porque você precisa saber para quem que você vai falar o seu projeto.
Se você vai montar um projeto que é para criança, esse projeto não vai ser apresentado num teatro alternativo às 10 da noite. Né? Por incrível que pareça, isso já aconteceu, eu já vi e já fui assistir. Eu falei assim, eu não sei por que vocês montaram esse espetáculo nesse horário. Isso não é pra... Eu não vou falar nomes, tá, gente? Porque aí não seria delicado da minha parte. Mas foi um erro de planejamento. Entendeu? Porque a pessoa achou que esse projeto, é para criança interna que tem dentro de você, tá, mas criança interna, mas não é, um adulto não vai o espetáculo. Então não foi, não teve um... Enfim, não deu certo. Né? Então, para você saber para quem você vai dizer, que vai aí que tá. E isso vai influenciar diretamente, impactar diretamente no seu projeto. Que se você vai dizer para quem você vai descobrir que você vai focar o seu projeto em para quem vai te pagar, para quem vai botar dinheiro no seu projeto, que aí é o seu patrocinador. Se você está falando de um projeto que fala de criança, você vai buscar empresas que trabalham na linha infantil. Né? Parece óbvio, mas tem gente que não sabe dessa informação. Tem muitas vezes você tem que entender o que a empresa, qual é a linguagem da empresa. E aí você, ao formatar o seu projeto, você tem que falar a linguagem da empresa. É aquilo que eu falo, seguir as regras, seguir aquelas, né, aquilo que a gente estava discutindo até um pouco antes. Você tem que seguir quem determinou as coisas. E aí depois a gente vai entrar na questão do marketing, né, porque é um dinheiro público, da questão do dinheiro de incentivo. Aí é papo para um outro encontro que também dá muita margem para várias interpretações. Gente, eu vou ficando por aqui. Opa, já tá. Bom, editando vai dar um bom. Gente, se tivesse marcado não daria certo, porque quando eu fui despedir de vocês, quando fui falar que o fechamento do vídeo, pum, a bateria caiu. Agora eu botei ali o carregador, mas já voltei aqui só para despedir, para não ficar aquela coisa que saiu do nada. Gente, eu quero agradecer a presença de vocês. Isso aqui é um começo de um projeto que eu estou desenvolvendo aqui na internet para falar sobre produção de teatro. A ideia era ter feito através da lei de incentivo da Aldir Blanc, mas eu não pude concorrer na Aldir Blanc porque eu fui qualificado, ou melhor, não qualificado, por não ter experiência em ser professor. E eu fui questionar, falei assim, tá, mas eu não escolhi ser professor, eu sou produtor, eu quero passar aquilo que eu aprendi. Mas não se pode usar recursos públicos para uma pessoa que não é professora. Então, é por isso que foram devolvidos mais 300 milhões para a lei, por causa desse excesso de critério. Eu não escolhi ser professor, eu escolhi ser produtor. Então eu estou aqui falando, compartilhando conhecimento. E é um passo que a classe artística já foi a primeira a parar e vai ser a última a voltar. Ela já foi discriminada no sentido de a lei veio tardiamente. E dentro da classe artística, eu me senti excluído da própria classe que é excluída naturalmente. Então esse aqui é um projeto independente, estou fazendo dentro de casa, com o maior amor, carinho, e peço a ajuda de vocês no sentido de compartilhar, de dividir. Se você vai fazer projeto teatral ou não, isso aí, quem sabe, se você gostar, você entra nessa onda, né, e até aprende aí a produzir. Mas o que eu peço para você é compartilhar e movimentar esse algoritmo. Um simples comentário, poxa, gostei, que legal, bacana, Cris. Isso já ajuda, tanto aqui quanto nas outras redes sociais. Não vou entrar aqui no mérito, nem no coitadismo, coitado, ele não foi selecionado. Não, a questão a lei é aquilo que eu falo, a lei é para todos, mas quem escolhe são as pessoas que estão lá avaliando o seu projeto. Então, não estou nem dizendo se isso é justo ou não é justo, mas era uma lei que era para ser emergencial e tentar atender o maior número possível. Não é o caso. Eu não sou uma pessoa que vai fazer uma coisa aleatória. Estou estudando, estou preparando esses vídeos que eu venho fazendo desde o dia 1º de janeiro. É uma forma de eu treinar, voltar a falar, a lidar com a câmera, que não é só a câmera, que na verdade é meu celular, mas não é só a câmera, mas é o cuidado de preparar um lugar, um estúdiozinho. Isso aqui é minha casa.
né? Mas é o carinho, é o cuidado de o que apresentar, a responsabilidade do que apresentar. Enfim, não me escolheram, mas eu vou e faço. Boto aqui na internet, coloco assim, porque isso também é uma forma de democracia. A internet veio para democratizar e a gente não pode deixar ser abatido, de deixar de realizar um sonho, né? Porque isso aqui não é nem um sonho, isso aqui foi uma necessidade, uma coisa que ou eu fizer, ou eu faria isso, né? De estar postando, falando, ou eu ficaria doido. Porque ficar dentro de casa, respeitar, né? Porque eu não quero arriscar a contaminar. E não tem nem o que fazer, os chatos estão fechados. Tá bom, gente? Então é isso. Não vou ficar aqui lamentando. Bola pra frente. Esse foi meu primeiro vídeo. E se Deus quiser, será o primeiro de muitos. Vou ver se eu faço essa... Vou ver esse dia aí, como é que vai ser o resultado dessa... Aí do algoritmo, né, da internet. Se domingo é um dia bom para postar. Mas assim, também não estou preocupado se tem algoritmo, se vão gostar ou não vão gostar. O negócio é você... democracia, né, dividir conhecimento é uma forma também de democracia. Então a gente não adianta falar fora isso, fora aquilo, fora um governo genocida, um governo que não respeita a cultura, que não respeita as artes, né, e ao mesmo tempo ficar aqui acumulando só conhecimento e não dividir com os outros. Tá bom, gente? Obrigado para quem chegou até aqui, né? Quase 50 minutos aí de vídeo. E é isso. Vamos para o próximo vídeo, porque a caminhada é longa. Um abraço, gente. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Ah, eu continuo nos vídeos curtinhos todos os dias, tá? Dando um tópicozinho. Aí, quando for, né, juntar o tema todo, eu venho para cá, a gente faz esse blocão, tá? Então esse é o primeiro de muitos. Obrigado mais uma vez por vocês estarem até aqui. Um abraço. Tchau, tchau.